Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá para vocês também, tudo bem contigo? Estamos começando o programa Ronda da Cidade, programa que sempre traz muitas informações. E como todos já sabem, desde a última segunda-feira, era em caráter experimental, agora já não é mais. Nós estamos em novo horário, 11 horas e 15 minutos. Pode anotar aí no seu caderninho, porque o Ronda acontece exatamente nesse horário de atendimento às comunidades. Não apenas de Linhares, mas Soretama, Rio, Bananal e todo o estado do Espírito Santo. Aliás, eu quero abraçar a grande Vitória que nos acompanha sempre, sempre. O nosso carinho aqui do programa Ronda da Cidade para todos vocês. O programa de hoje vai começar orientando aqueles que têm parentes presos e que têm direito à famosa saidinha. A saidinha da vez é por causa do Dia dos Pais que está chegando. Bem, eu vou mostrar algumas imagens porque nós sempre temos acompanhado as saidinhas. O que para muitos é um problema, para outros solução. Solução porque acaba com a ociosidade do preso. Aí eu vou falar do que é legal, é normal, é constitucional, está previsto, está na regra. Isso é bom porque acaba com a ociosidade do preso. Preso vai para casa, quem é pai vai ver o seu filho, quem tem os seus pais vai poder reencontrá-los. No estado do Espírito Santo, já que nós estamos falando para todo o estado, são cerca de 1.100. Aliás, passa um pouquinho. O número passa de 1.100 presos que já têm o direito à saidinha. Aí vem o outro lado da história. Nós também acompanhamos casos aqui de presos com saidinha que voltaram a cometer crimes. E alguns pagaram até com a própria vida, porque estavam em liberdade, não aproveitaram bem a liberdade e aí foram alcançados pelos seus algozes. Então, gente, os alertas que nós estamos fazendo aqui é para você saber aproveitar bem esse momento. É momento de rever os pais, é momento de ver os filhos, é momento disso aí. Agora, não é momento de voltar para o crime, não. O Ronda da Cidade começa fazendo esse alerta. Olha que coisa boa aí. É arte que também é feita dentro dos presídios, dentro do IASES. Como nós temos várias imagens aí que a gente pode mostrar aqui. Agora, o que não pode acontecer é voltar para o crime. Fica o alerta. Você que é parente, você que vai receber esse preso, receba-o bem e diga para ele, olha, venha, mas volte, porque senão isso aqui tudo pode acabar. E se acabar, o preso acaba ficando ocioso, e isso não é bom para ninguém, não é bom para o sistema, não é bom para o sistema, não é bom para as famílias, não é bom para ninguém. Ficou o recado do programa Ronda da Cidade. Tem uma média que é feita pelo sistema judiciário, dando conta de que cerca de 5% dos presos acabam não voltando depois das saidinhas. Tomara que isso não aconteça aqui na nossa região. Em todo o estado do Espírito Santo, tomara que não. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Me chegou aqui um número oficial que é da Sejus, a Secretaria de Justiça, com relação aos presos, o total geral de presos que tem direito à saidinha. Nós estamos falando de 1.144 internos no regime semiaberto. Não é no fechado, é no regime semiaberto que já tem direito a essa progressão, a esse benefício, porque a saidinha é de fato um benefício.
E é isso aí. Saiba ir para casa para ver os seus filhos, para voltar e cumprir a sua pena. Afinal de contas, nós já estamos falando do semiaberto. Daqui a pouco para o aberto é um pulinho. Então tem que saber dosar essa história aí. Produção, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de quê? De produtos da cesta básica do linharense. Atenção, linharenses, nós vamos fazer uma comparação de preços já já. O Procon fez mais uma pesquisa e divulgou essa pesquisa. Eu já posso adiantar o seguinte, aqui, né? Teve oscilação de preços. Quase que comum falar de oscilações de preços, mas teve sim oscilações de preços. Foram 5 ou 6 supermercados para fazer uma média, e foi feita uma média dentro desses supermercados, onde eu vou concluir, a coisa continua muito difícil. Daqui a pouco eu vou mostrar essa pesquisa e vou dizer também como é que você vai ter acesso a essa pesquisa de preços. Giro de notícias no setor de polícia. O caso que foi registrado ontem pela polícia de Vila Velha repercutiu no Brasil inteiro. Caso de um filho que matou os pais. E ele espalhou pela casa vários sinais que são considerados até satânicos por muita gente. Para nós aqui o que fica é uma grande tragédia. E ainda, o caso da morte de Gerson Camata. Saiu condenação para o matador do ex-senador e ex-governador do estado do Espírito Santo. Tenho todas essas informações. Vamos lá, põe no ar. Uma mulher de 21 anos teve o seu celular roubado por um indivíduo de bicicleta enquanto estava em frente de casa no bairro Planalto, em Linhares. O roubo foi pouco depois da 1 da tarde, quando o bandido se aproximou com a bicicleta e, em um impulso sem mesmo descer dela, tomou um celular da vítima, que ainda tentou evitar o roubo. Conforme consta no relatório, ele fugiu em direção ao bairro Linhares 5 e logo depois foi localizado por uma guarnição. Um jovem de 22 anos matou os pais a facadas e cometeu suicídio em Vila Velha, na Grande Vitória, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com um familiar próximo às vítimas, Guilherme Ehrengue César, que era estudante de medicina, passava por sérios distúrbios mentais e, durante a pandemia, estaria em tratamento com profissionais qualificados. Durante a madrugada, o jovem esfaqueou a mãe, Raquel Ehrengue, de 61 anos, e o pai, Paulo Oliveira César, de 68 anos. A polícia encontrou o corpo da mãe na cama e o do pai no banheiro. O pai era médico e pastor de uma igreja evangélica. O jovem tirou a própria vida após o crime. No apartamento da família foram encontrados diversos símbolos com os números 666 escrito em portas, cruzes invertidas e frases de cunho religioso pintados pelas paredes e portas. Pois é, caso terrível, né? Macabro demais. Tem muitas pessoas que elas veem como um lado bem de satanismo, essa história do número. Coloca de novo o número aqui, né? É muito polêmico, eu não vou entrar nisso não, mas isso aí foi espalhado pela casa, né? Foi espalhado pela casa, a casa que foram encontrados os pais, as vítimas desse jovem, 22 anos, e cometeu essa atrocidade. Cadê aqui o número que eu pedi? Cadê o número que eu pedi? Coloca de novo para mim aí, na tela. Ele espalhou pela casa inteira sinais, números. Não se sabe, não dá para dizer, né? De repente, um psicanalista talvez possa estudar uma mente dessa, que comete uma atrocidade desse tamanho e espalha tantos sinais assim pela casa, depois do próprio pai, os pais, né? Os pais serem assassinados por essa pessoa. E o pior é que ele liga ainda, né, para parentes e diz o que fez. Ó, matei meu pai, matei minha mãe e vou me matar. Olha isso. Caso realmente extremamente macabro. Vamos falar do caso do ex-senador e ex-governador do estado, Gerson Camata. Há algum tempo o estado cobra justiça por causa desta morte. Bem, o que eu tenho aí agora é um histórico a respeito do caso. Antes de falar da condenação, que já saiu, nós vamos saber quem era Gerson Camata. Veja. Gerson Camata foi assassinado com um tiro no dia 26 de dezembro de 2018, na Praia do Canto, em Vitória, por Marcos Venício, que trabalhou com o ex-governador por quase 20 anos. A motivação do assassinato teria sido uma ação judicial movida por Camata contra o ex-assessor,
que culminou em um bloqueio de R$ 60 mil na conta do Marcos Venício. Após o assassinato, o acusado chegou a ficar preso e confessou o crime à polícia. Pois é, confessou o crime. E eu vou chamar o Felipe Couri, daqui a pouquinho o Felipe ele já gravou para nós, né? Logo depois da sentença, ele já gravou para a gente, já saiu a sentença, se não estou enganado, foram mais de 28 anos na condenação. E um dos argumentos que foram apresentados é aquele, o velho argumento do tipo, eu matei, só que não tinha a intenção de matar. Como é que é um negócio desse, né? Eu matei, mas eu não tinha intenção de matar. O juiz não caiu nessa. O Felipe Couri, ele tem informações da sentença. Logo depois que ela foi proferida, ele gravou. Coloca no ar aí, na tela. Olha, a decisão saiu por volta de 4h30 da tarde e Marcos Venício foi condenado a 28 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de armas. A decisão foi prolatada pelo juiz Marcos Pereira Sanches, que foi quem conduziu o julgamento. Hoje, mais cedo, também conversamos com um dos promotores que participou desse julgamento. Vamos ouvir. Então, os fatos eles foram levados, de acordo com a prova dos autos, para a população e a população avaliou e entendeu pela condenação. O júri de Vitória ele é muito sábio, inteligente. Muitas vezes, algumas pessoas tentam tirar processos daqui, talvez justamente pelo medo disso. Eu sempre converso com os jurados na hora do plenário e explico que a verdade não faz curva. E muitas contradições, elas fazem com que o jurado entenda que aquilo ali nada mais é de uma forma de querer esconder a verdade e de ter medo da verdade. E hoje aconteceu isso. E com isso os jurados entenderam pela condenação e acolheram todos os quesitos de acordo com o pedido do Ministério Público. Eu entendo que essa decisão de hoje ela representa um fechamento de um ciclo. A gente não pode esquecer que toda morte violenta, como é o caso de um assassinato, acontece a morte, só que o luto em si perdura até chegar aqui. Nesse caso específico, é um fechamento de um ciclo, com a vida foi ceifada, como toda outra vida, só que nesse caso aqui foi um fechamento de um ciclo da história do Estado do Espírito Santo, porque a gente não pode se esquecer que foi um ícone, um personagem importante da história do Estado e que se esvaiu em sangue em plena Praia do Canto, que é um bairro bastante conhecido na cidade. A história do Estado do Espírito Santo se esvaiu em sangue no dia do crime e hoje a justiça foi feita. A população, representada pelos jurados, que sempre tem sede de justiça, hoje foi saciada. Então esse ciclo se encerrou. Pois é, um desfecho realmente de um ciclo, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Felipe. Obrigado por ter gravado para nós. Logo depois da divulgação da sentença, como ele mesmo disse aí, ele já gravou, vou mandar lá para o Ronda da Cidade, porque o Gerson Camata era muito querido aqui no norte do estado, amigo da minha família, inclusive, Gerson Camata, um ex-radialista que foi governador do estado, que militou na política local. E a gente ficou com o coração pesado mesmo, esperando essa sentença. Ainda bem que saiu para 28 anos. O detalhe é o seguinte, não se surpreendam com o anúncio que pode ser feito a qualquer momento, do tipo, a defesa vai recorrer. Seguramente vai. Esse é o trâmite. A defesa vai recorrer, até porque foram 28 anos, ultrapassou 23 anos, né? Então, quando ultrapassa 23 anos, é comum recorrer para tentar diminuir essa pena. Vamos continuar acompanhando esse caso. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre uma pesquisa de preços de produtos da cesta básica do Linharense. E ainda hoje, detalhes de um sorteio de prêmios que vai acontecer no próximo domingo. Perde não, o Ronda volta já já. Olha só quem está me visitando, Dil Locutor. Dil, tudo bem? Tudo bem, Azés. Prazer mais uma vez aqui com você. Prazeraço é todo nosso. Então, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo, deixa eu pedir para a minha produção colocar a imagem lá de fora. Você chegou aqui, estava chovendo?
Estava chovendo, né? Eu tenho a previsão do tempo. Eu vou falar para você e para todos que estão nos acompanhando. Eu tenho câmeras aí, gente, espalhadas pela cidade. Pode abrir aqui. Olha, BR-101. Pista molhada, meus queridos. Pista molhada. Para quem está fora do município de Linhares, esse aí é o quilômetro 144. Eu sempre gosto daquela imagem que revela bem mais que isso, né? Aquela imagem com muito mais profundidade. Então, vocês podem colocar lá para a gente ver. Mas, tu viu lá que estava chovendo, pista molhada, tem que mandar aquele salve para os motoristas, para eles não excederem em velocidade. E aí está o outro lado da cidade, para quem vai sentido Grande Vitória, esse aí, ó. A previsão para hoje é de ocorrência de pancadas de chuva. E isso já aconteceu. Hoje a cidade de Linhares já teve pancada de chuva e a gente informa para vocês aí ficarem atentos. Agora, para o Dia dos Pais, a tendência é que dê sol. Se tem sol, tem festa. Se tem festa, tem Cidade de Prêmios. Manda para mim. Exatamente, Oséias Farias, pessoal de casa, não perca tempo. Edição é a 28ª edição da Cidade de Prêmios. E lógico, gente, Dia dos Pais, Cidade de Prêmios não poderia deixar de trazer aí essas premiações especiais. Posso falar, Oséias? Pode. Vamos conferir comigo na telinha, gente. Olha aí, Dia dos Pais, vem bombando nesse dia 8 agora, domingão agora, muito bacana com a Cidade de Prêmios, tá aí, chopeira, mais uma churrasqueira portátil, segundo prêmio, uma Honda Pop, no terceiro prêmio, outra Honda Pop, tá bom, gente? Quarto prêmio, segura o coração aí, você de casa, tá bom, gente? Uma linda moto BMW 310 ou um carro Fiat Mobi Easy. Oséias Farias tem mais ainda 20 prêmios no valor de R$300 cada, pessoal. Não tá de brincadeira, você não pode perder essa edição. Adquira, compra seu bilhete para o seu papai querido, para você mesmo, presenteie. Compra esse bilhete, você também pode adquirir pelo nosso aplicativo. Baixe agora, é fácil, tá, Oséias? Fácil mesmo, você pode pegar o seu aparelho celular, baixar agora o aplicativo Cidade de Prêmios. Tá vendo o QR Code aí? Facinho, pode adquirir seu título também em casa, sentadinho pelo sofá. Também nós temos a forma de adquirir o título com os nossos pontos de vendas credenciados ou também com os nossos vendedores. Adquira seu título, Cidade de Prêmios, chama a sorte, edição especial Dia dos Pais, tá? De arrasar, você não vai ficar de fora dessa. Presentões, imagina. Tá muito bom. Você já pensou, você compra uma cartela, não é cartela que chama isso, né? Título de capitalização. Título de capitalização, toma. Título de capitalização. Aí tu vai lá, e acaba fazendo com que seu pai ganhe um carro, ganhe uma moto. Ah, tem transmissão ao vivo, né? Exatamente, isso aí, pessoal. Você pode acompanhar o Cidade de Prêmios ao vivo pela TV Sim, Rádio Sim FM e também Facebook, YouTube Cidade de Prêmios, ao vivo às 10 horas, tá bom? Oséias, vale lembrar também um lado filantrópico. Você sempre cita aqui no programa. E é fato, tá, gente? Cada título que você adquire, você também ajuda diretamente o Lar da Fraternidade. Uma instituição única, tá, Oséias? Aqui na região norte e noroeste do estado do Espírito Santo, que vem atendendo jovens adultos com deficiências múltiplas. Muito bem, é isso aí. Dil, muito obrigado. Aliás, o Dil, ele vai em supermercado, não vai? Com certeza. Você vai? Toda semana, praticamente. Produção, coloca para mim uma pesquisa de preços de produtos da cesta básica do linharense. Aqueles produtos que são considerados os básicos, arroz, feijão, a carne, vai devagar na carne, para a gente olhar bem devagarinho, bem de longe, o preço da carne, principalmente bovina, porque teve variação de preços, tá? Teve variação de preços. E como é importante ter essa pesquisa de preços? Vamos lá. Na tela, por favor. Cadê? Olha essa aí, ó. Esse comparativo aí, qual é a data dessa pesquisa? Dia 3, né? Dia 3. Então, vamos lá. A pesquisa nos dava a entender que o arroz em um supermercado do centro, outro do centro, do Araçá, Movelá, Shell, Três Barras, Shell de novo, teve esta oscilação. Ó, o arroz é de 5 quilos, R$ 21,98. R$ 21,98. R$ 18,98, olha, R$ 19,90, R$ 18,50, R$ 21,28 e R$ 18,48. Menor preço, portanto, R$ 18,48 no arroz. Esse arroz é o tipo 1. Farinha, que a gente gosta tanto, também teve variação. R$ 3,19, R$ 3,29, R$ 3,08, R$ 3,39, ó, R$ 2,99 e R$ 3,39. Gente, como é importante ter essa pesquisa de preços na mão, não é? Agora, tem uma outra pesquisa aí? Tem uma outra pesquisa? Se tiver uma outra pesquisa, vamos abrir aí.
Depois a gente coloca, então, a pesquisa anterior a essa que eu mostrei, muito importante isso, parabéns, produção. R$ 21,98, R$ 21,98, R$ 18,98, R$ 18,90, R$ 18,50, R$ 21,28 e R$ 17,95. Teve uma variação pequena, mas teve para cima, no caso do arroz. E a farinha, hein? R$ 3,19, R$ 3,29, R$ 3,08, R$ 3,39, R$ 2,99 e R$ 3,59. Quase que os preços se mantiveram. Quase que os preços se mantiveram. O café em pó, 250 gramas, qual é a variação? R$ 3,89, R$ 3,79, R$ 2,69, R$ 3,99, R$ 4,69, R$ 3,39 e R$ 3,39. Gente, qual é a importância de ter uma pesquisa dessa nas mãos? É que o seu bolso vai doer menos. Claro, o seu bolso vai doer muito menos tendo uma pesquisa dessa. O endereço para ter essa pesquisa é o endereço do site da Prefeitura. O PROCON sempre coloca lá, linhares.es.gov.br, para você sempre se safar dos maiores preços. Coloca de novo lá a imagem da primeira pesquisa, aliás, da pesquisa dessa semana, sem ser essa que eu acabei de mostrar. A pesquisa dessa semana, datada do dia 3, é essa pesquisa que você já vai ter, é essa aí, ó, que nós já estamos mostrando. Essa pesquisa é muito importante para quem vai fazer compras. Se vai fazer compras, almoço especial, domingo para o Dia dos Pais. É agora, não é? É agora que você precisa ter essa pesquisa de preços do PROCON. Produção, daqui a pouco de volta com outras notícias, outras informações. Eu volto já já. Pode virar a câmera. Daqui a pouco de volta eu vou trazer detalhes daqui a pouco de um giro pelo estado do Espírito Santo. Volto já. Daqui a pouco nós vamos dividir tela com São Mateus e aí nós vamos trazer as informações dessa região, já já. Gente, eu recebi uma informação aqui que é importantíssima. Há muitas pessoas que dizem que os atletas eles estão mais preparados para ter a Covid-19, coronavírus. Mas olha, para muita gente isso não é fato não. Eu tenho aqui o relato, uma matéria de um ex-atleta que morreu por causa da Covid-19. E não é a primeira vez, não é o primeiro caso, que nós relatamos isso aqui no estado do Espírito Santo. Todos nós temos que nos cuidar. Eu vou chamar essa matéria agora. Ex-atleta morre de Covid-19 no estado. Vamos ver. Lucimar Queiroz, carinhosamente conhecido como Cascão, faleceu na manhã desta quarta-feira. Ele não resistiu à luta contra a Covid-19 e evoluiu a óbito em decorrência de complicações da doença. Cascão faria aniversário no próximo dia 14 de agosto. Ele estava internado no Hospital Geral de Linhares. Morador do bairro Juparanã desde que nasceu, Cascão foi um dos precursores do vôlei de areia no município e era atração dos torneios que eram realizados nos bairros de Linhares. Ele também atuou como zagueiro, defendendo as cores do extinto Linhares Futebol Clube. Cascão era dirigente do único time de futebol feminino profissional da cidade. Poucos dias atrás, ele concedeu uma entrevista à TV Sim, falando do orgulho de ter sua filha Laís Queiroz disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-18. Com essa oportunidade do futebol feminino que eu acompanhando a minha filha, eu acabei me apaixonando, a verdade é essa. E quando uns amigos vieram e falaram para a gente montar um time de futebol feminino em Linhares, eu abracei com todas as forças, né? Fiz 5 cursos na área do futebol feminino na CBF para estar ministrando esses treinos ali. Pois é, tristeza aqui na cidade de Linhares, porque esse rapaz era realmente muito conhecido para quem militava principalmente no futebol feminino, não é? Ele chegou a ser treinador no futebol feminino. Condolências à família, né, de mais essa vítima do coronavírus. Vamos dividir tela com o São Mateus. João Batista vai falar de roubos de carros. Vários históricos aí, hein? João Batista, me conta. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. A Polícia Militar teve sucesso na recuperação de 2 veículos roubados e em uma das ocorrências, um veículo Punto tomado em assalto na capital seguia pela BR-101 sentido Bahia. O motorista
Ao perceber que tinha companhia da polícia, para despistar, entrou na via lateral e parou num posto de combustível. Os policiais foram ao local e abordaram um homem de 43 anos que estava acompanhado de uma mulher de 33. Ambos foram presos e encaminhados para a 18ª Delegacia de São Mateus. No segundo caso, os criminosos foram mais ousados. Roubaram uma caminhonete Hilux em Soretama e, após serem perseguidos pela PM no trevo de Água Limpa, em Jaguaré, desceram do carro, atiraram contra os militares e conseguiram fugir entrando em um cafezal. Estas foram as duas ocorrências relevantes das últimas 24 horas aqui na nossa região. Voltamos ao estúdio com você aí em Linhares, Oséias. Um grande abraço. Valeu, João Batista. Obrigado pelas informações. E como tem ladrão de carro, né? Ainda bem que a polícia sempre é atenta e tem recuperado carros roubados ou furtados. Eu quero falar de painel Covid, já que nós falamos de uma das vítimas do coronavírus. Como é que estão os números que são atualizados pelo governo do estado? Amanhã tem a divulgação de mais um mapa de risco do governo do estado. E aí, a nossa produção vai colocando os números que a gente vai trazendo aqui. Eles foram atualizados na tarde de ontem. Então nós vamos saber. Cadê os números? Vamos lá? Painéis. Esse é da onde, gente? Da onde? São Mateus. Vamos lá. São Mateus, 13.172 casos confirmados, 273 óbitos. A letalidade é de 2,1, né? Letalidade 2,1. Os curados são 12.812. Os casos suspeitos, são muitos casos suspeitos lá, 11.566. Isso revela que a gente ainda tem que tomar um cuidado bem grande. Eu gosto sempre de ver aqui os bairros onde há a maior incidência de casos registrados. E em São Mateus é de fato Guriri, né? Veja aí, ó. No mapa dá para perceber que o número é de 2.341, só em Guriri, né? Balneário de Guriri. Portanto, o povo de São Mateus tem que tomar muito cuidado aí com o coronavírus ainda, não é? Porque nós não vacinamos boa parte da população, ainda não. Muito embora a vacinação no estado do Espírito Santo tenha avançado tanto. Cidade de Linhares agora, não é? Vamos lá. Os números de Linhares são esses aqui, ó. 27.075 casos de coronavírus, 407 são os óbitos, letalidade é de 1,5, os curados são 26.506 e os casos suspeitos 14.493. E aí, se a gente pegar aqui os números dos bairros, né, onde o coronavírus tem feito suas vítimas, nós vamos obrigatoriamente passar pelo bairro Interlagos, com 3.418 casos confirmados no bairro Interlagos. Soretama agora, Soretama que tem também feito um combate, tem 3.400 redondos, 3.400 casos de coronavírus em Soretama. 58 são os óbitos constatados em Soretama. A letalidade de Soretama é sempre muito grande, eu já chamei a atenção para isso aqui, envolve uma série de fatores, é 1,7, não é? E os curados, 3.298. Agora vamos para Rio Bananal, cidade vizinha, que tem esses números aqui, 2.684, 31 óbitos constatados em Rio Bananal, a letalidade é de 1,2 e os curados 2.582. Todos esses números revelam que a gente tem que tomar cuidado sim. Ah, tá, para fechar Cachoeiro, né? Vamos ao sul do estado, vamos saber qual é a situação por lá. É essa aqui, ó, 27.480 casos confirmados, 577 são os óbitos constatados, letalidade de 2,1 em Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado. Pois é, esses são os números, a gente precisa ficar bem atento. Eu quero aproveitar para trazer a previsão do tempo. Eu já falei aqui, já mostrei lá fora, o tempo está bem bacana, bem legal, mas olha, hoje, bem parecido com ontem, né? Sol com algumas nuvens, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, 8 milímetros é o montante, não é?
de chuva aqui na nossa região e já choveu. Temperatura mínima de 16 e a máxima chega hoje em 25 graus. Pode voltar aqui para mim. Gente, olha, especialistas constataram tremores de terra no estado do Espírito Santo. Mas saibam que eles dizem que esses tremores podem voltar a ocorrer no Espírito Santo. Eu tenho agora essas informações. Vamos saber. Põe no ar. Terremotos no Brasil? Acredite se quiser, mas não é difícil ter tremores de terra por aqui. Mas não é preciso apavorar. É que esses tremores são normais porque estamos sobre placas tectônicas que se movimentam constantemente. Essas placas se movimentando, essas que são grandes blocos de rochas, né? Elas acabam gerando os tremores, especialmente no limite delas, nessas placas maiores, né? O Brasil, ele está sobre uma placa tectônica, em cima dela. Então ele está longe tanto do limite leste quanto do limite oeste, né, das outras placas. Então as magnitudes aqui são menores por conta disso. Por outro lado, as placas adjacentes à placa sul-americana, que é a placa que nós estamos inseridos, elas vão sofrer essa pressão, né, das outras placas adjacentes. Elas são empurradas. Então você imagina um corpo rígido sendo empurrado, né, é uma força muito grande. E isso acaba tensionando esse corpo, né? Isso pode gerar um tremor. Esse foi o terceiro evento desse tipo em um período de 2 meses na região. Um tremor de magnitude 1,7 já havia atingido a cidade de Pancas em maio e um outro em Águia Branca, cidade ao lado. A professora explica que o Espírito Santo apresenta falhas geológicas locais, que começam em Vitória e seguem pelo noroeste do estado, o que torna ainda mais recorrente esses tremores. O fato de ser comum, né, é uma história. A questão de terem essas falhas acaba ajudando isso daí, né? Porque a gente essa região que a gente está comentando está passando exatamente nessas falhas. Então a probabilidade dos tremores acontecerem com uma frequência maior, onde tem falha geológica, é maior do que onde você não tem falha geológica. Segundo a professora, a magnitude dos terremotos aqui são bem baixos e que não provoca muitos danos, mas é possível escutar estrondos quando acontecem. A média aqui dos terremotos do Brasil ela é muito baixa, né? Assim, 3,5 no máximo, né? Aqui no Brasil, no Espírito Santo, né? São magnitudes muito baixas. Dificilmente a gente vai ter uma magnitude elevada, considerada acima de 4, por exemplo, para começar já a se preocupar com alguma coisa. Dificilmente, tá? Isso vai acontecer. No dia 1º de março de 1955, Vitória registrou o segundo maior terremoto do Brasil, com magnitude de 6,1. O epicentro foi no mar. Mas na época as pessoas relataram fortes tremores na terra e até vidros de janelas quebraram. Aqui as pessoas sentiram bastante, né? Foi no mar, né? Mas não foi tão perto da ilha, né? Mas as pessoas sentiram muito porque a magnitude foi muito elevada. Então, janelas quebraram, vidros, portas se mexendo, muita parede rachada, as pessoas ficaram muito assustadas na época. De acordo com a especialista, é possível que a terra trema nesses locais novamente. Terremoto, eu falo sempre que não é como previsão do tempo, né? Não tem como a gente prever quando que ele vai acontecer. Mas tem como a gente prever as áreas que eles podem acontecer, né? Então, como eu mencionei no início, nesses locais de limite dessas placas maiores, vai ter terremoto com certeza, a qualquer momento. Então é bom saber o que fazer caso aconteça um tremor aí na sua região. O que a gente recomenda é as pessoas ficarem em locais abertos, evitar ficar em locais fechados, de maneira alguma pegar elevador, evitar ficar próximo de paredes, que são, né, coisas mais instáveis, apesar de não correr esse risco da parede desabar, mas ela pode rachar. Então, evitar objetos mais instáveis, né, e tentar procurar ficar em lugar aberto e acionar a defesa civil local ou estadual e o corpo de bombeiro. Mas não é nada fácil, né? Estamos aqui dentro dos estúdios da Rede Sim. Tomara que não, mas vai que aconteça, né? Enfim. Mas vamos lá, tomara que não aconteça. Não vamos pensar nisso, não. Vamos pensar em outra coisa? Vamos pensar em promoções. Eu falei aqui de uma pesquisa de preços. Eu vou dar uma opção
de onde se vende barato de verdade. É o supermercado Chaves, que fica no bairro Canivete. Muita gente aproveitando para comprar, coração de frango a R$19,99. Tem uma música, né, chamada Coração de Frango. O Ricardo Azevedo gosta muito. Toucinho a R$8,99. Paleta suína, R$12,99. É no Chaves e essas promoções valem para hoje, amanhã e o sabadão. Faça compras para o Dia dos Pais com o Supermercado Chaves. Tá bom, gente? Eu quero falar, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, eu quero falar sobre o risco de infarto e AVC no inverno. Nós estamos vivendo baixas temperaturas e tem muitas pessoas vivendo nesse constante risco. Vamos saber com a palavra de especialistas como evitar e como conviver com isso. Vamos saber. Em função das temperaturas mais baixas por conta da massa de ar fria que está atingindo o sul e o sudeste do país, a pressão arterial de algumas pessoas pode aumentar. O fato do frio gerar o que a gente chama uma constricção da circulação. A gente fica na época fria, a gente fica com os vasos, com as mãos mais frigeladas, os pés mais gelados, isso tudo porque a circulação do nosso corpo, ela tende a vamos dizer assim, a se fechar para manter o calor, para manter o nosso corpo aquecido. E isso, de certa forma, sobrecarrega o coração e sobrecarrega a circulação de uma forma geral. Os números de AVC, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca podem dobrar no inverno. Uma forma de proteção do organismo é essa diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos, da circulação. Só que para compensar esse diâmetro menor, o coração precisa fazer mais força para bombear o sangue contra um vaso que está mais estreito. Isso gera todo um estresse na circulação sanguínea, um estresse no coração. E para pessoas que já têm uma predisposição, ou seja, já tem um colesterol alto, já tem uma plaquinha de gordura lá na circulação do coração que está lá estável, mas qualquer fator de estresse pode instabilizar essa plaquinha, essa pequena obstrução e pode progredir. Para se manter a temperatura média do corpo em torno de 36 graus e os órgãos internos a 37 graus, o corpo direciona um maior volume sanguíneo para artérias de médio e maior calibre. Por isso, manter consultas e exames regulares no cardiologista é muito importante. Claro, vale a pena ficar de olho na alimentação e nada de deixar de fazer exercícios físicos por conta do frio. Então é uma convergência de fatores. A gente faz menos exercício, come pior, mais gordura, mais alimentos não tão saudáveis. E uma coisa muito importante também, a gente tende a beber menos líquido nessa época. Então, assim, se a gente bebe menos líquido, a gente tende a ficar... Porque exatamente, no calor a gente soa, perde mais líquido, então é comum a gente beber mais. Agora, no frio a gente bebe muito menos líquido, consequentemente, o nosso sangue tende a ficar mais grosso. É aquela história, como qualquer líquido, se a gente não colocar água nele, ele tende a ficar mais grosso. E se a gente for pensar, um vaso sanguíneo bem fininho por causa do frio, um sangue circulando lá dentro, um sangue muito mais grosso, porque a gente não está bebendo líquido, em cima de uma plaquinha de gordura que está lá quietinha, isso tudo pode ser uma combinação que pode trazer consequências. Pois é, aí a pergunta, quanto tempo tem que você visitou um cardiologista? Então, pense nisso. Gente, o Ronda fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos ver como é que está o tempo lá fora, não é? Um grande abraço, amanhã, olha a chuva aí. Amanhã estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor.
a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.